Afinal, paga ou não ITBI na elaboração de uma holding familiar? Vamos lá. Antes de tudo, vamos entender o que é o ITBI. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis encontra previsão legal no artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal, que estipula: compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2º, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Voltando então para as holdings em si, o ato de se transferir um imóvel para uma holding familiar é chamado de integralização de capital social. E a integralização de capital social é sim um ato oneroso. Logo, nesse ponto, nós temos sim a presença de um fato gerador para a cobrança do ITBI. Porém, o parágrafo 2º, inciso 1º desse mesmo artigo traz o seguinte trecho: o imposto previsto no inciso 2º não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Então agora nós estamos diante de uma presunção de não incidência do ITBI e, portanto, não há cobrança desse imposto. Entretanto, houve um julgado em 2020 que ficou conhecido como tema 796 do STF. Eu não vou me aprofundar aqui nesse tema, mas ele proferiu a seguinte tese: a imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. E foi com base nessa tese que alguns municípios passaram a adotar erroneamente o entendimento de que durante o processo de integralização de capital social poderia ser atribuído um valor de referência para o ITBI que fosse condizente com o valor de mercado daquele imóvel e então que fosse cobrado o ITBI sobre essa diferença. Por exemplo, tratamos aqui de um sujeito que possui um imóvel declarado no seu imposto de renda por R$300 mil e integraliza na sua holding esse imóvel pelo valor declarado. O município então atesta que o valor de mercado desse imóvel é na realidade de R$1 milhão e, com base no entendimento do tema 796 do STF, a não incidência do ITBI alcançará somente os R$300 mil integralizados, sendo cobrado a alíquota do ITBI sobre os R$700 mil remanescentes. É importante destacar que esse entendimento dos municípios não possui relação com o que foi julgado no tema 796 do STF. Lá era uma situação diferente, que tratava sobre eventual alcance dessa imunidade do ITBI para valores que fossem destinados à reserva de capital. Mas, como eu disse, eu não vou me aprofundar nesse julgado agora. Fato é que alguns municípios aplicam esse entendimento e geram a cobrança no exemplo que eu acabei de apresentar. Ok, mas e no meu caso eu vou pagar o ITBI? Depende. Depende porque cabe analisar o entendimento que o seu município adota para fins de análise de ITBI. E ainda dentro desse cenário é importante investigar qual é esse valor de referência atribuído. Alguns utilizam o valor venal do IPTU, outros estipulam um valor de referência que acham que é condizente com o valor de mercado daquele imóvel. E alguns municípios até mesmo passam a exigir um laudo de avaliação imobiliária desse imóvel. O ponto é que a não incidência do ITBI nunca é automática. Ela sempre deve ser requisitada e possui uma série de condições para que seja, primeiramente, concedida e também mantida. Por isso que é importante que você esteja auxiliado de um profissional especializado, para que essa investigação seja corretamente realizada na prefeitura e se adote o melhor caminho para reduzir ao máximo essa cobrança ou até mesmo isentá-la. Se eu conseguir te dar um norte de como funciona a cobrança do ITBI no processo de elaboração de uma holding familiar, me conta aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com mais alguém.